Boa noite a todos. Hoje, dia 15 de setembro de 2021, estamos agora ao vivo, mais uma live semanal, graças a Deus, Ana Paula entrando e todos os outros seguidores. A live de hoje vai ser sobre cálculo renal, né? É uma live muito importante, porque nós temos muitas pessoas que sofrem de cálculos renais e é sobre isso que eu vou discorrer hoje, né? Como é que a gente pode prevenir a formação dos cálculos renais? Como é que nós podemos tratar para quem já tem essa forte tendência de formação de cálculos renais? O que a alimentação tem a ver com a formação de cálculos renais? E quanto a alimentação pode ajudar na prevenção e no tratamento? Então, para quem está chegando agora, é sobre esse o tema da live. E para quem não me conhece, que não é o caso da Vaz Galvão, nem do Maurício e nem da Flávia, porque eu sei que muitos que estão entrando aqui são já meus seguidores, mas para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e atendo aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional. Sabe há quanto tempo, gente, que eu faço a prática clínica? Mais de 20 anos. Então, quer dizer, é muita experiência. E durante todo esse tempo, eu tive muitos atendimentos, como tenho até hoje, atendimentos com pacientes que sofrem de cálculos renais. E só quem já teve é que pode dizer: oi, Isabel, um beijo para vocês, todo mundo, Valdelice. E só quem já teve cálculo renal que pode dizer o quanto dói, né? Tem muita gente, mulheres, porque homem não pode falar sobre isso, dizem que, eu nunca tive, que as dores, as cólicas de cálculos renais são piores do que dor de parto. É mais ou menos isso que se fala. Então, vamos lá, gente. Ninguém quer ficar sofrendo, né? Então, vamos agora falar. E até porque a gente sabe que os cálculos renais também têm maior incidência no verão. E vocês vão saber por quê. Oi, Eunice. Já tá falando que expeliu 3 cálculos. Muito dolorido, né, Eunice? Eunice é uma querida paciente minha, que tem o filho Tiago, que eu adoro, que eu tô com saudades, Giovana. Bom, um abraço para todos vocês e vamos começar a falar. O que é cálculo renal, gente? Bom, os cálculos renais, eles são formações, ou seja, são feitos de minerais, de solutos, geralmente de cálcio, de oxalatos, né, de ácido úrico, principalmente são esses 3 minerais, que se precipitam lá no rim e começam a se agregarem, formando os cálculos renais. Isso acontece por diversas causas, né? A gente tem uma incidência muito grande, como eu disse no início. Oi, tudo bem, Lilian? De cada uma pessoa, entre 10 pessoas, tem tendências e já tiveram cálculos renais. Então, são 10% da população brasileira, é muita gente. A maioria, gente, são homens, é prevalente mais nos homens do que nas mulheres, tá? E geralmente na idade de 20 a 35 anos. E por que acontece mais no verão? A estatística nos mostra que 30% a mais dos casos de cálculos renais acontece no verão, geralmente por conta da desidratação. Porque no verão a gente transpira mais. Então, como a gente elimina mais líquidos, principalmente aquelas pessoas que já não se hidratam bem, no verão, por você ter uma perda de líquido já pela transpiração maior, você pode ter maior incidência de ter cálculo renal. Por isso que eu estou começando a fazer essa live agora em setembro, para vocês ficarem de olho aberto com relação a isso e não sofrerem desse mal, tá? 80% dos cálculos da formação de cálculos renais são de oxalato de cálcio.
né? A 80%. Os demais são de ácido úrico e tem um que é através de uma bactéria. Para quem tem muita infecção urinária, a gente tem um mais raro, que nada tem a ver com a alimentação, mas também forma cálculo, através de quem tem infecção urinária repetitiva por conta de uma bactéria, por causa da infecção, que é estruvita, chama-se o cálculo de estruvita, tá? Então, vamos falar mais sobre esses 80% das pessoas que têm cálculos renais, que é por conta de oxalato de cálcio, tá? Então vamos lá, gente. Quem tá entrando aqui? Márcia, Vânia, olha aí, muita gente. Ana Paula, olha só quanta gente. Boa noite para todos vocês, viu? Poli Gomes, Maria, Valdelice eu já vi, aí, muita gente aqui. Bom, então, essas pedras, elas podem ser de milímetros até centímetros. Eu tenho de 2,5 a 5 milímetros, que são pedras pequenininhas, né? Como também eu tenho pedras maiores. Uma coisa importante é a gente sempre fazer exames. Exames laboratoriais, inclusive exame de urina, gente, é fundamental. Tem que estar dentro de check-up de vocês. Eu tenho muitos pacientes que têm aqui no exame de urina já alteração na densidade da urina, que eu vou falar, que não pode. São já tendências que podem aumentar as incidências de cálculos renais, na densidade da urina, o pH urinário e a presença de cristais na urina, né? De eritrócitos na urina. A gente tem aí pessoas que têm cristais e nunca ninguém falou nada a respeito. Ah, doutora, nossa, eu sempre tive cristais. Mas, gente, cristais pode ser já uma tendência de que se eu não tomar cuidado, eu vou ter uma formação de cálculo futura. E como a nutrição trabalha a causa e trabalha a prevenção, eu sou obrigado a alertar meu paciente sobre presença de cristais. Fiquem espertos na urina. Quando vocês tiverem uma densidade dessa urina maior do que deveria, ela está mais densa, o que acontece? Vocês estão desidratados, é falta de água. E a primeira providência que eu tenho que tomar para evitar e para tratar cálculo renal é hidratação, é beber água. É a primeira providência que eu vou falar para vocês, que é um grande erro das pessoas. Gente, é tão banal, é tão básico a questão da hidratação, que eu não me conformo como tem gente que passa o dia sem beber um copo d'água, né? Então, quando você tem uma densidade mais alta, a densidade da urina ela tem que ficar de 1,010 a 1,025. Quando tiver com uma densidade maior do que isso, é porque a urina está muito densa. Se está muito densa, está com falta de hidratação, de líquido, basta eu beber água. Quando eu vejo que meu pH urinário, que o ideal ele está entre 5,5 a 7,5, que é um levemente ácido para neutro, eu vejo que ele está mais ácido do que alcalino, é porque eu tô com uma acidose, uma urina mais ácida. E urina mais ácida também vai me dar maior tendência a ter cálculo renal. Então, só por um exame de urina, gente, básico, barato, eu já sei falar pro paciente, ó, cuidado, tem que tomar mais água, tem cristais, tem que ficar esperto, você não quer ter cálculo. Aí o paciente vira e fala assim, olha doutor, é mesmo, sabe que meu pai, minha mãe, o meu avô tinha cálculos renais? Bom, se você é uma dessas pessoas que teve já na família ou tem na família alguém, parente de primeiro ou de segundo grau, que já teve cálculo renal, você tem que ficar mais esperto ainda, porque você tem 50% mais de chance de ter em algum momento da sua vida o cálculo renal. Se você der canja para isso, ou der oportunidade para isso. E a falta de água, de hidratação, pode ser uma grande característica, um grande erro que você esteja fazendo, que juntando com a sua genética, vai dar condições para você formar cálculo. Tá vendo? Agora, se você tem uma tendência genética, tem pacientes que já tiveram, mas você é uma pessoa que se hidrata bem, além de tudo mais que eu vou falar na alimentação,
você não necessariamente vai desenvolver a formação de cálculos renais. Então, genética não é destino, não é porque meu pai teve, meu tio teve, meu avô teve, que eu vou ter. Gente, tem um risco maior, mas não é o certo, não é por conta disso que eu vou ter que desenvolver, certo? Bom, então já sabem, fique de olho. Já falei a questão da exame de urina. Lógico que depois disso a gente pode fazer os exames de imagem, um ultrassom, né, para poder saber se eu tô lá com pedras, se eu tenho quantas, que tamanho. Aí, se você expelir, é importante a gente saber qual a origem, se é de oxalato de cálcio, se é de ácido úrico. Então, é importante saber a origem para saber como vai tratar. Né, o porquê aquela matéria-prima, aquele soluto, aquele mineral ficou lá. Aí eu vou ter que fazer todo um rastreamento, uma avaliação metabólica do paciente, sanguínea, além do exame de imagem, além de saber então a origem dessa pedra, tá? Mas como eu falei, a gente tem que ir direto na causa. E eu já tô aqui me hidratando e falando com vocês. Vocês sabem que eu bebo água o dia inteiro. Muito bem, e antes de começar a falar da alimentação, quais são os sinais que eu possa estar com cálculo renal? Primeiro, eu tenho uma dor aqui na lombar incrível, principalmente do lado direito. Ai, que dor aqui, é horrível, gente. Aquela dor nos rins que dá, né? Porque é lá que fica, as pedras ficam paradas lá no rim, tipo uma sala de espera, fica o oxalato, fica o cálcio, fica o ácido úrico ali. Então, eles ficam ali para ou serem reabsorvidos pro organismo ou serem expelidos via uretra, vão para a bexiga e vai embora com xixi, tá? Quando eu tenho então muito desses solutos, desses minerais, seja cálcio, seja oxalato ou seja ácido úrico e pouca água, então é o que eu te falei que a gente vai dar oportunidade para eles se acumularem. Aí vamos supor que esses cálculos que foram formados ou até os cristais começaram a descer para o ureter para serem eliminados. Se esses cálculos pararem em alguma parte do ureter, que é esse canal que vai do rim para a bexiga, aí vocês podem ir para o PS correndo, porque é uma dor insuportável, como eu falei para vocês. Então, quando começar só com as dores, é algum indício, né, que as coisas não estão indo bem nessa parte renal. Se você começar a sangrar na urina, isso já é um sinal que teve uma lesão, teve uma ruptura lá no canal. Então já machucou. Então tem pedra ali, né? Então dor, sangue na urina, febre acima de 38, começa a ter até vômito, às vezes tem paciente que tem náusea, tem ânsia de vômito por causa das dores, mal-estar, pode dar dores generalizadas, né? Dor para urinar, uma vontade frequente de urinar. Então esses são os sinais mais importantes que você tá tendo esses cálculos renais, nessa formação e que a coisa já tá, né, mais avançada. Porque enquanto você tá com cristais, você não sente nada. Se você não fizer exame de urina, você nem sabe que tem cristais. Tem gente que tem cristais a vida inteira e nem sabe, nem tem a formação. Porque também pode ter outras causas, né? Por exemplo, aumentou a temperatura, parei de tomar tanta água, então forma um pouquinho do cristal. Mas não chegou a formar a pedra, o cálculo, né, desses maiores. Então, gente, essas são os sintomas mais frequentes. Falei dos exames, que vocês têm que ficar atento, né? E aí, então, eu vou falar falei da questão da gente saber qual é a origem dessa pedra e agora vamos falar sobre a alimentação. Falei que pode ser genética? Pode. Agora, o que eu tenho na alimentação que piora, né, a formação de cálculo renal para quem já tem genética? Olha só. E mesmo que você não tem genética, oi Marcos, tudo bem? Você também pode ser um forte candidato a ter cálculo renal se beber pouca água. Pode ir anotando aí, viu, gente? Então, ó, regra número 1. Quanto de água, doutora, eu preciso tomar? Gente, a média diária é 30 ml por quilograma de peso diário. Então, vamos fazer uma conta básica. Se você tem, né, 60 quilos, você tem que tomar no mínimo 1,8 ou 1 litro e 800 ml de água por dia. Água, gente, água. Não é chá, não é café, não é nada, não é suco, não é água.
tá? A água tem uma característica diferente de osmolaridade, de hidratação. Muito bem, se eu estou no calor ou se eu transpiro muito porque eu faço exercícios físicos, eu vou aumentar para 35 ml por quilograma de peso por dia. E principalmente se eu já tive algum episódio de cálculo renal. Vocês sabem que quem já teve algum episódio, alguma vez na vida de cálculo renal, ao longo dos 10 anos tem 50% mais de chance de ter um outro episódio? Então não tá livre, viu? Então é bom vocês começarem pela água. Segundo, gente, na alimentação, não exagerar na quantidade de sódio. O sódio tá presente, que vocês conhecem bem, no sal de cozinha, que ele é a base de cloreto de sódio, ok? O brasileiro tem o hábito de pôr sal em tudo, sem experimentar. Ele adora sal. Então, vamos lá, grande parte das pessoas, a gente tem uma estatística que fala que os brasileiros consomem de 3 a 4 vezes mais sal do que o necessário. Então, o básico, o recomendado, são 4 gramas de sal por dia, que dão 2 colherinhas de chá. Mas só que o brasileiro consome mais do que isso, 3 vezes mais do que isso, consome 12 gramas em média de sal. E se não bastasse isso, a gente sabe que todo alimento industrializado tem o sódio como conservante. Vocês podem olhar ali na lista de ingredientes. Então, se você come um pãozinho francês, se você come um embutido, um presunto, uma mortadela, um salaminho, uma bolachinha, um bolo, qualquer um desses alimentos processados, enfim, molhos prontos, macarrão instantâneo, bom, e por aí afora, gente, você vai ver que eles estão repletos de sódio. Então é um sódio embutido, invisível, que você não vê e você está consumindo. Excesso de sódio, então excesso de sódio pode trazer para você maior formação de cálculo renal, né? Porque sódio é um soluto, não esqueçam disso, tá? Então reduzir o sal. E não é porque consumir o sal rosa, não. O sal rosa, gente, ele só tem mais minerais. Mas eu falei ainda hoje nos stories que ele tem a mesma quantidade de sódio do que o sal refinado, tá? Então cuidado. Então você que tem cálculo renal, não adianta trocar 6 por meia dúzia. Trocar por sal de rosa de Himalaia e consumir na mesma quantidade. Não, tem que reduzir, tá bom? Segunda providência, não pode comer muita proteína. Então cuidado com as dietas hiperproteicas. Cuidado com essas dietas que só tem proteínas. Cuidado vocês que adoram um churrasco, uma carne vermelha e já tem tendências à formação de cálculos renais. Porque quem come muita proteína vai ter a urina mais ácida, vai ter mais formação de ácido úrico e pode ter maior tendência à formação de cálculo renal, tá? Então, ó, falta de água, excesso de sal, excesso de proteína. E outra coisa importante, a gente tem a questão do cálcio também, né? Não falei para vocês que é oxalato de cálcio? O cálcio na alimentação da gente tem que ser normal, não pode ter falta e não pode ter excesso. Se eu tenho excesso, eu vou ter maior excreção na urina e vou formar mais cálculo. Então essas pessoas que gostam muito de queijo, laticínios, né, iogurtes e leite e tudo mais, que tem muito cálcio, olha lá, é um cálcio que vai ir lá para os rins, vai se acumular e vai formar cálculo, tá? Agora, por outro lado, se eu tiver deficiência de cálcio, eu não vou ter como o cálcio complexar com o oxalato e aí eu vou ter mais oxalato e vou formar também cálculo. Então o cálcio ele tem que estar justo na alimentação, tá? E lembre que os laticínios não são as únicas fontes de cálcio. Eu tenho também ele presente nos verdes escuros. Então eu não posso nem ter excesso de cálcio nem falta de cálcio. E um outro dado importante com relação ao cálcio é que muita gente, ou grande parte das pessoas hoje, tem deficiência de vitamina D. E quem tem deficiência de vitamina D vai excretar mais cálcio na urina e vai ter maior tendência à formação de cálculo. Olha só, gente, onde eu quero chegar. Então não pode ter deficiência de vitamina D,
tá? Que é um outro exame importante para a gente poder estar sempre monitorando, tá? Não adianta querer suprir a deficiência de vitamina D por alimentos, não, né? Então, se eu não sou uma pessoa que toma o sol constantemente, que não é a nossa realidade aqui em São Paulo, e até porque muita gente tem fobia do sol por causa de câncer de pele, eu vou ter que fazer o uso da vitamina D, tá? Mas também eu não posso ter excesso de vitamina D, tá? Porque o excesso de vitamina D também me prejudica essa excreção do cálcio. Então, nem 8 nem 80, como eu falei do cálcio, eu tô falando da vitamina D, tá certo? Olha aí, gente, é muito mais complexo do que vocês pensam, tá? Fora isso, teve muita gente que agora com Covid, por conta da imunidade, melhorar, fortalecer a imunidade, começou a fazer uma autossuplementação de vitamina C. Ah, doutora, nossa, a vitamina C fortalece a imunidade, e muita gente acha que quanto mais, melhor. Aí fazem uso uma autossuplementação e um uso abusivo de vitamina C. Aí tem muita gente que toma 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas por dia de vitamina C. O que acontece? Muita excreção de vitamina C, que pode também fazer uma formação maior de cálculo renal. Então, cuidado com a autossuplementação. Aí eu vou chamar essa atenção, gente, da vitamina C e vitamina D. Não pode ter excesso e não pode ter falta. O excesso e a falta vai prejudicar para quem tem tendência a cálculo renal. Então tem que ser feito sempre o monitoramento de exames laboratoriais. A prescrição de suplemento tem que ser feito por um profissional competente. Não é por vocês, leigos que não sabem, vão lá na farmácia, vai falar pro farmacêutico que ele tá com uma vitamina C lá encalhada, ele vai falar, essa daqui é ótima, pode tomar que vai fortalecer a imunidade. Como se bastasse tomar vitamina C e D para melhorar a imunidade. Esquece, gente, não é isso que vai melhorar a sua imunidade, tá? Nenhuma andorinha sozinha vão fazer melhor. Verão, muito embora a vitamina C e D tenham influência, mas não sozinhas, tá? Bom, outra coisa importante, gente, dietas ricas em oxalatos. Eu não falei para vocês que grande parte dos cálculos são à base de oxalato de cálcio? Então, quem faz uso de muita alimentação rica em café, chocolate, por causa do cacau, bebida alcoólica, sucos de caixinhas, espinafre, refrigerantes, olha lá, e nozes, eles têm muito oxalato. Aí eu vou elencar café, que são os piores, chocolate, refrigerantes, né? Para mim, isso daqui é o que tem mais oxalato que a população nossa consome, e bebida alcoólica. Então, tudo isso daqui prejudica demais a formação de cálculo, porque é rico em oxalato, gente. Quem tem graves problemas de pedras, eu tiro a beterraba, tiro o espinafre, tiro o ruibarbo, tiro a selga, tiro a couve, mas isso quem tem um caso muito grave. Do contrário, bastando eu tirar refrigerante, bebida alcoólica, chocolate e café, eu já melhoro muito, eu reduzo muito o oxalato. Então isso é importantíssimo que eu tô falando. Tem gente que se hidrata só com café. Quer dizer, se hidrata uma vírgula, porque o café desidrata, o café faz você fazer xixi toda hora, tá? E vai piorar a sua desidratação. E isso também favorece a formação de cálculos. Então, cuidado com o uso abusivo do café, uso abusivo de refrigerantes. Ah, mas o meu é diet, o meu é zero, bela porcaria. É a cola que tem, né? Refrigerantes à base de cola, tem muito oxalatos. Então, cuidado. Ainda pior ainda, porque o refrigerante tem o ácido fosfórico, gente. E fósforo também é um mineral que vai ajudar a formação de cálculo, né? Então, pelo amor de Deus, cuidado com isso daí. Esse excesso de alimentos prejudica demais, tá? Outra coisa, quem tem gota, né? Então, quem tem esse ácido úrico muito alto, também vai dar a formação de ácido, pode ter uma tendência maior, porque tem um acúmulo de ácido úrico, né, maior acidose metabólica, e vai fazer essa urina ficar mais ácida, maior formação de cálculo renal. Então você que tem um ácido úrico já mais alto, ou que tem até a gota, que é a doença
mais grave, né, que culmina com essa doença, que dá essa dor nas articulações, tem também tendências a ter isso. Outra coisa importante é quem tem obesidade, né? A gente observa que as pessoas que têm síndrome metabólica, através do aumento da gordura corporal, que você tem várias disfunções metabólicas e entre elas o aumento do ácido úrico, também vão ter mais tendência a ter essa formação de cálculo renal, tá? Pelo ácido úrico. E o uso recorrente de diuréticos, topiramatos e antiácidos também vão fazer isso acontecer de uma forma mais fácil. Então aí, toda hora, toma um antiácido porque tá com, tô com gastrite, tô com queimação, e dá-lhe omeprazol, e dá-lhe antiácido, e dá-lhe prozóis, e vão tomando, aí não sabe por que vai ter um cálculo renal futuro, né? Esse abuso aí de antiácidos, de diuréticos às vezes, sem prescrição, porque acha que tá inchada, fica toda hora tomando diurético. Quem toma diurético tem que tomar mais água, em contrapartida, porque vai urinar mais. Isso pode dar maior tendência à formação de cálculo renal. E o topiramato também acontece isso. Então, gente, essas são as coisas mais importantes que a gente está falando sobre essa questão da formação de cálculo renal. Deixa eu dar uma passada aí, que tem mais coisas na alimentação que eu preciso falar com vocês, tá? Ver se tem alguma pergunta aqui, né? Porque eu tô falando e falando. A Vaz Galvão, eu na vida já retirei 3 vezes. Ai, Vaz Galvão, daqui pra frente não mais. Depois de saber de tudo isso, agora não justifica mais ter cálculo renal, hein? Vocês vão ver que aquela bendita água com limão, bendita no bom da história se falando, né? Na abençoada água com limão de manhã, ela vai evitar a formação de cálculo, gente. Sabe por quê? Porque quando eu tenho tendências a ter cálculos renais, eu tenho que falar para o meu paciente, olha, você tem que fazer o uso abusivo de frutas cítricas, que tem bastante citratos, porque os citratos não vão deixar fazer a formação de cálculos renais. E o limão é uma dessas fontes. E o limão é barato, você pode ter toda hora aí com você. Então, se você tomar aquela aguinha com limão, já logo ao acordar, gente, isso já vai dar um primeiro passo legal para não formar cálculos renais. Olha que coisa básica e banal, hein? A Erli Pereira, linda. Obrigada, né? Isabel Silva, boa noite, doutora, beijinhos. José Carlos Dutra, opa, Adriana, boa noite. Eunice, aqui eu já vi, Ana Paula, vamos ver quem entrou lá, boa noite, aqui ó. Verão, minha época de mais tristeza, exatamente por não me hidratar o suficiente. Vocês têm que pôr lembrete no celular, gente, se vira. A hidratação é uma questão de hábito. Quando vocês começam a se habituar a tomar água, vocês vão ver que quanto mais água vocês bebem, mais sede você sente, mais você urina, mais você vai deixar essa urina menos ácida, ela vai para um pH mais adequado, ela não vai ficar tão densa, e aí eu consigo expelir esses cristais e não vou dar oportunidade para se formar cálculo renal. Entre outras milhões de coisas que a água vai fazer, tá? Denise Amorim, Patrícia, João Carlos, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui pra... aqui ó. A Miss Lene, 37 e 38, é verdade que chá de salsa tira cálculo renal? Olha, chás, eles podem servir para hidratação, mas não chá à base de cola, tá? Chá mate, chá preto, esses chás não são legais para quem tem cálculo renal, mas tem muita gente que toma o chá de quebra-pedra, o chá de salsa, o chá de hibisco, de cavalinha. Tudo bem, eles são diuréticos, eles ajudam na hidratação, mas a gente não tem nenhum estudo científico dizendo que os chás diuréticos, seja de salsa, de hibisco, de cavalinha, vão fazer uma diminuição na formação de cálculos. Eu posso pensar pelo aspecto hidratação, se eles não forem à base de cola, como eu falei, que daí não são indicados porque eles têm oxalato, tá bom? Mas esses chás serviriam para dar um plus a mais na sua hidratação, não por causa da redução de formação de pedras.
Peixoto 6065. Aí, minha querida Rosana Peixoto. Márcia Silva. Aí, algumas eu já sei. Roseli Duran, minha xará. Anitta. Oi, Roseli. A consultor Café Marita, né? 10. Depois poder dar uma olhada no meu perfil vendo cafés. Então, o café para questão de quem tem cálculo não é legal por causa dos oxalatos. O café não é exagero, né, gente? Agora é lógico, tomar um cafezinho e fazer tudo certo, como eu vou falar para vocês, beleza, não vai ser o problema. O problema é aquela pessoa que não se hidrata e fica tomando só café o dia inteiro, tá? E a gente tem, realmente, não é o tema da live, mas eu sei, vou olhar seu perfil. Os cafés hoje, né, os cafés termogênicos, deve ser isso que ela tá falando. Qual a taxa ideal da vitamina D? Vitamina D, Fabi, é acima de 40, entre 40 e 50 nanomol por decilitros é a faixa melhor que os estudos demonstram ter menor risco de contrair qualquer disfunção por conta disso, ela fortalecer a imunidade, levar o cálcio para o osso e tudo mais, sempre acompanhada com vitamina K. Não sabia sobre a vitamina D. Pois é, Samara, se a gente tem deficiência ou excesso, você tem excreção de cálcio, tá? O cálcio sai do osso, vai pro sangue, o excesso vai ter que ser eliminado pela urina. Olha que legal, né? Porque quando eu tenho baixa vitamina D, eu vou ter excesso de PTH, que é o paratormônio, e vai fazer excreção de cálcio. É bioquímica. Bioquímica, gente, é uma coisa maravilhosa, linda, que eu aprendi muito ao longo de todos esses anos, ainda tenho muito para aprender, porque é difícil, mas o nosso corpo humano é pura bioquímica. E o profissional que não entende um pouquinho de bioquímica não vai saber orientar vocês, ver um exame laboratorial, saber que tem coisas que são linkadas uma com a outra, depende da outra, entendeu? Até para fazer as suplementações e orientações. O Emerson, boa noite, excelente explicação, Betânia, obrigada. Alipradós para o estômago elimina a vitamina D do organismo? Não sei, não conheço esse ativo, essa medicação, essa droga. Vê? Exposição ao sol, em qual horário ideal? Emerson, pra gente melhorar a vitamina D, embora não é o tema da live, eu vou te falar. Das 10 às 3 da tarde, pelo menos meia hora, a gente precisa ter o sol mais forte, né? Para pegar os raios solares que vão incidir sobre a pele e vão ativar, então, a síntese da vitamina D. Né? Não adianta fazer um horário cedinho ou no final da tarde, não, tem que ser nesse horário. É lógico que você pode passar o protetor solar e deixar uma parte do corpo só sem protetor para poder ter essa incidência dos raios solares. Mas mesmo assim, é uma coisa que tem que ser constante, não dá para ser um dia, ser outro, uma semana não, outra sim, entendeu? E aí é o problema, né, Emerson? Betânia Melo, verdade, essas lojas de produtos naturais adoram empurrar produtos sem nenhum critério. Aí, tá vendo? Ó, isso eu já briguei muitas vezes. Arlene Costa diz, o que é oxalato? Oxalato é um mineral que se complexa com cálcio e aí começa a formar, então, esses cálculos, né? Se eu tenho muito oxalato e pouco cálcio, eu vou ter, então, essa questão dessa formação do cálculo renal. Porque eu falei que os cálculos renais, eles são formados principalmente à base de oxalato de cálcio. Então, quando eu tenho excesso de oxalato, eu vou ter essa formação de cálculo. E eles estão presentes em alguns alimentos. E também eles são metabólicos formados também pelo nosso organismo através do nosso metabolismo. E os alimentos que são fontes deles, como eu falei, tá no cacau, tá no refrigerante, tá na bebida alcoólica, tá no café, tá nos chás à base de mate, tá na espinafre, na beterraba, tá? Eles estão presentes nesses alimentos. Quando a gente come, a gente vai ter na digestão a formação de oxalatos na digestão desses alimentos. Viver sem café, queijo, pelo amor. Alene, não precisa viver sem. Eu acho que a questão é o bom senso, é o critério, é você ter um equilíbrio. Então, por exemplo, se vocês tiverem uma dieta mais alcalina, isso vai ajudar a diminuir a acidez sanguínea e a acidez urinária, que é algo que a gente tem que fazer para reduzir a incidência de cálculos renais. Como que eu faço uma dieta alcalina? À base de bastante vegetais,
de legumes, de frutas e de tubérculos, que são as raízes, mandioca, batata doce, inhame, abóbora e por aí afora, certo? Então, se você é uma pessoa que tem uma dieta mais alcalina, que come uma quantidade boa de vegetais, de legumes e de frutas, né? Come uma quantidade justa de proteína, nem a mais nem a menos, que você não abusa do seu sal, né? Que você não abusa da sua bebida alcoólica, que você não toma refrigerante, de vez em quando você comer o seu queijo ou tomar seu café, não vai ser isso que vai ser o problema, ainda mais se você é uma pessoa que se hidrata bem. Deu para entender? O que não dá, gente, é para fazer tudo errado. Porque tem pessoas que fazem tudo ao contrário do que deveria ser feito. Aí é lógico, vai sofrer de dor de cólica renal. Por quê? Porque fez por merecer aquilo, né? Então, eu acho que, Arlene, é a questão do equilíbrio. A gente nunca vai ter prejuízo pelas eventualidades, né? Pelo bom senso. De vez em quando eu quero tomar minha bebida alcoólica, de vez em quando eu quero comer, sei lá, o meu churrasco, tomar cerveja. Eu não faço isso porque eu não gosto. Mas se você quiser fazer ou comer seu queijo, que tem cálcio, eu falei o excesso de cálcio. Eu falei que cálcio não pode estar nem a mais e nem a menos. Eu falei que o sal tem que estar justo, não pode ter excesso, né? Eu falei que o excesso sim que vocês podem ter, o que vocês podem comer, são os vegetais, os legumes, as verduras, que aí é uma dieta mais alcalina e vai dar para vocês a chance de terem uma urina mais alcalina. Lembra que a sua urina, que você tem que olhar se tem cheiro, se tá muito densa, se tá com sangue, você tem que olhar para a sua urina, porque a sua urina tá intimamente ligada com a sua saúde, com o que você come, com o que você bebeu. Então, gente, você tem que olhar para tuas fezes, para tua urina. Isso tudo é importante, a gente se autoconhecer, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer uso do limão, de citratos, não só do limão, da água com limão, né? Mas também de laranja, abacaxi, kiwi, morango, o molho de tomate. Por quê? Porque ele tem bastante citrato, e o citrato não vai deixar então a formação de cálculo renal. Lembrando que a nossa hidratação tem que ser de 30 ml no mínimo de água por dia por quilograma de peso. Falei do sódio, falei da vitamina D que tem que estar junta. Outra coisa muito importante, alimentos ricos em magnésio, para poder fazer esse equilíbrio com o cálcio e deixar esse cálcio em excesso ser excretado. Então, doutora, magnésio é bom também para isso? Sim, gente. Sabe qual é o suplemento que eu passo para os meus pacientes também, junto com uma alimentação toda que eu tô acabando de falar para vocês? Citrato de magnésio. Porque eu vou ter aí o citrato para não deixar a formação de cálculo e magnésio que vai estar agindo em sinergia com cálcio e aí ele não vai deixar esse cálcio embora para ser excretado lá no rim. Entendeu, gente? Então, ó, magnésio. Quem é rico em magnésio? As leguminosas. Então eu tenho aí feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, riquíssimo em magnésio. Banana, abacate, maravilhoso. Castanhas, né? Amêndoas, isso também é ótimo em magnésio, né? Então não deixe de ter esses alimentos ricos em magnésio, hein, gente? Por favor, isso é super importante. Além do que ele também está presente nos vegetais verdes escuros, tá? Que tá lá, como eu falei para vocês, naquela dieta alcalina que eu quero que vocês comecem a fazer para quem tem problema de cálculo renal. Lógico que vai ajudar em 1000 coisas para vocês. Não é interessante ter sangue ácido, não é interessante ter acidose metabólica. Ela dá origem não só a cálculo renal, mas a sérias doenças, assim até como câncer, tá? Bom, falei dos alcalinos, falei dos citratos, que são a vitamina C, falei da gente reduzir os oxalatos, que estão presentes em tudo isso que eu acabei de falar. E uma outra coisa super importante, que aumenta muito a acidose metabólica, são os açúcares. Estava faltando, né, gente? É lógico que não é para ter excesso de açúcar refinado, as farináceos, farinha branca, porque eles vão aumentar a acidez
assim como as proteínas, isso vai dar origem a facilitar a formação de cálculo renal. Então você que gosta do bolinho, do docinho, do chocolate ao leite, aí minha filha também é um problemaço. Agora, mas doutora, eu fui numa festa ontem, né? Eu comi um pedacinho do bolo. Gente, não vai ser isso que vai dar o problema para vocês. O problema é comer doce todos os dias. O problema é tomar café, bebida alcoólica, refrigerante, embutidos, um monte de proteínas animais. E aí não toma água, não come um vegetal, não come uma raiz, aí não toma um suco de limão. Aí tá pedindo para ter cálculo renal, tá pedindo para sofrer, né? É bem isso que eu falo para os meus pacientes, né? Então gente, não dá para plantar uma coisa e colher outra. Não existe milagre. A gente é o que come e o nosso corpo vai responder de acordo com o estilo de vida que você tem. E a alimentação tem grande influência sobre tudo, né? Mas doutora, você nunca teve cálculo renal? Eu nunca tive, não tenho nem tendências, né? Mas eu jamais vou ter. Sabe por quê, gente? Porque, em primeiro lugar, a hidratação é fundamental. E se é uma coisa que eu não deixo de fazer, é beber água. Eu posso sair sem meu celular de casa, mas eu não saio sem minha garrafinha de água. Quem sabe me conhece, meu marido tá vendo isso daqui agora e ele vai falar, porque às vezes ele briga comigo que eu esqueço a garrafa, eu volto para buscar a garrafa. Eu não sei andar sem garrafa na estrada, na bolsa, aqui em casa, não sei. Mas eu tenho que fazer muito xixi. Dane-se, é melhor fazer muito xixi do que leva uma garrafinha e faz no carro. É melhor do que ter cálculo renal. Bicarbonato de sódio vai alcalinizar, Marisa. Então, às vezes, se eu preciso fazer um tamponamento, eu posso colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio, sim. Muito bom, doutora. Isso vale para as pedras de vesícula. Pedra da vesícula ajuda bastante também isso, tá? Os comilões de carnes, de gorduras, também vão sofrer bastante com problemas de pedras na vesícula, tá? Não só pedras nos rins. Mas tudo isso que eu te falei vai ajudar também você não ter pedra na vesícula. Posso tomar água sem ser de manhã? Pode tomar água, vale a água ao longo do dia, não precisa ser só de manhã não, né? E aí, gente, aqui, boa noite, mas o limão diminui o tamanho das pedras? Não, ele não deixa fazer formação. O citrato, ele inibe a formação, a agregação de uma pedra juntar com a outra e ir formando a pedra, o cálculo, tá? Ele não deixa isso acontecer, ele esfarela isso. Tá, aquele... Roseli Duran, tá? Doutora KKK. Chá de salsa, já falei. 1 ou 2 limão com água. Gente, vocês podem consumir, não é quanto mais melhor. Olha lá, hein? Senão vai começar a dar problema com o limão. Então, meio limão num copo d'água de manhã, ok. Serve para um monte de coisa, inclusive para aumentar sais biliares, digestão, alcalinizar o seu estômago, em várias coisas, né? Limpeza, asepsia, vitamina C e também redução de formação de cálculo renal. Você pode usar o limão também na sua salada, no seu peixe, no seu frango, ao longo do dia. Vou espremer um limão na água e vou tomar, não precisa ser só em jejum. Eu tenho muita azia, enjoo, refluxo, o que pode ser feito. Aí vai ter que ir lá na live de refluxo e de enjoo. Água é tudo, Daniela, eu também acho. A gente fica mais tempo, o ser humano consegue ficar muito mais tempo sem comer do que sem beber. A gente não aguenta ficar muito tempo sem hidratação. A desidratação, ela mata as pessoas, tá? A gente não consegue ficar sem. Gente, que exame que eu tive que fazer, que eu não podia tomar água, eu não lembro qual. Eu quase enlouqueci, dá dor de cabeça, você fica tonta, é horrível, horrível. Bom, muitas vezes até a fome se confunde com a hidratação. Boa noite. Oi, Fabiana, tudo bem? Boa noite, Nutrilinda. Silvia fala, meu irmão toma cerveja preta com abacaxi, jogou 3 cálculos. Então, essa cerveja preta, esquece. Ela vai aumentar a diurese, mas ela vai ter oxalato, que eu falei, é bebida alcoólica. Então, assim, tem que tomar bastante água e comer o abacaxi, aí beleza, tá? Você é demais, obrigada, valeu, doutora. Água com limão ou limonada? Com açúcar não, é água com limão, tá, Carlos? Os remédios para o estômago, para eliminar
a vitamina D do nosso organismo e podemos viver menos por isso? Não entendi, Josélia. Os remédios para estômago podem eliminar a vitamina D. Os prazóis da vida, eles diminuem... os prazóis da vida, eles vão diminuir a sua absorção de vitamina B12. A gente tem problema, assim, com relação à questão dos antiácidos, porque eles vão fazer expelir muito o cálcio, isso e aquilo na urina, esses solutos na urina. Então, por isso que a gente vai tá tendo essa questão, essa preocupação com relação aos antiácidos. E também, gente, cuidado com o excesso de suplementos à base de cálcio, hein? Então, cuidado, sem vitamina D, sem magnésio junto, sem vitamina K. Tem gente que faz uso abusivo de cálcio. Sempre tem que fazer a suplementação com prescrição, porque excesso de suplemento de cálcio também é um grande problema, né? Eu não entendi direito o que você falou, né? Pode me repetir outra vez? Vitamina D é super importante, mas não é que você vai deixar de viver mais por conta só da vitamina D. É uma série de coisas que vai fazer você viver menos, né? Muitas coisas erradas, um estilo de vida inadequado. A Rose fala, e quando estiver nublado, o corpo absorve a vitamina D? Não. Aí por isso que a gente tem que fazer a suplementação, tá? Então, só lá nos raios solares, quando tiver sol, que vai ser sintetizada a vitamina D. Obrigada por ter me respondido, você é excelente. Eu tenho crise de cálculo, já fiz exames e não tem pedras. Não entendo tantas dores. Pode ser que você tenha só os cristais. Você vai fazer a mesma conduta que eu tô falando, né? Então não chegou a fazer a pedra. Então assim, as pedras geralmente elas são expelidas quando a gente começa a tomar bastante água, fazer uso do que eu falei de uma dieta alcalina, com mais citratos, rica em vitamina C, rica em magnésio. Então tudo isso te ajuda para você fazer a eliminação dessas pedras. Num outro segundo momento, dependendo do tamanho da pedra e do local, que isso tudo tem que ser muito bem avaliado, e da origem dessa pedra, a gente pode fazer aquele processo que é a litotripsia, que é a implosão, né, dessas pedras para que elas possam ser então eliminadas, que é um outro processo que não é invasivo. E num terceiro momento você pode fazer a cirurgia, né, que isso é feita hoje, né, através de técnicas mais avançadas. Então a gente pode estar fazendo também em último caso. Quer dizer, a gente não, né? Os médicos podem estar pensando sobre isso. Vai depender muito do tamanho da sua pedra, onde ela está localizada e tudo mais. Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Perfeito, obrigada, Lirigato. Meu marido ele toma omeprazol todo dia. Então, pois é antiácido, cuidado, hein? Então, por que não cuida da alimentação em vez de ficar tomando só antiácido toda hora, né? É só não abusar da alimentação que a gente cura. Omeprazol, gente, não é assunto para hoje. Eu já tenho uma live só sobre esse assunto, que é gastrite, digestão. Eu falo muito dos prazóis. Ele só diminui sintoma, ele não cura, tá? Vou dar esse recado para vocês. Quem cura é melhorar os hábitos alimentares. Bom, Márcia, oi, boa noite, Rose. Soltou uma pedra de 0,7 milímetro, olha lá, tá vendo? Marisa, 54, parabéns pela generosidade, obrigada. Eu melhorei muito depois de limão e cúrcuma pela manhã em jejum, ótimo. A Roseli Duran já fala, doutora, já tive cálculo há uns 20 anos atrás e nunca mais tive nada. Acredito que foi por causa das suas orientações. Tá vendo? A Roseli Duran, gente, além de ser a minha xará, ela é uma das pacientes mais antigas que eu tenho aqui. Eu falei que eu sou antiga, né? Tenho 60 anos, eu tenho 20 só de clínica, eu tenho a clínica desde 98. Bom, daí vocês fazem as contas aí, eu faço a prática clínica. E a Roseli Duran, ela é uma grande amiga minha e eu atendo ela há muito tempo. Tá vendo que é um depoimento dela, gente. Eu não pedi, não combinei nada isso com você, né, Roseli, pra você falar isso pra mim. Tive indicação de vitamina D injetável, melhor mesmo? Se tiver com muita deficiência, sim. Doutora, a senhora... muito obrigado, Rosa. Whey tem muito cálcio? Não, whey não tem cálcio. Whey protein isolado, whey protein hidrolisado, não tem cálcio, né?
A maioria do whey só tem proteína, só tem que tomar cuidado para não ter excesso de proteína. O whey é proteína. Então, às vezes, aquela questão, a sobrecarga no rim pode pode ser ocasionada quando eu tenho excesso de proteína? Pode sim, inclusive se eu tomar muito whey protein ou qualquer outra proteína, né? Então, cuidado, tem que estar justo isso no seu cardápio. Não é para fazer a Lene, não é para tomar por conta própria, não pode, gente. E daí começa a ter outros problemas. Melhorei muito com água com limão, a Marisa falou, ótimo. Nutren Sênior com iogurte todos os dias pode aumentar os cálculos? Não, se tiver dentro de uma dieta equilibrada, né? O Nutren é a base de leite, já tem cálcio, eu estou usando iogurte, é outra fonte de cálcio. Então eu tenho que ver, não posso dar oxalato, vou te dar bastantes vegetais, legumes e frutas, mais raízes, tubérculo, inhame, vou pôr limão, você entende? Vou diminuir o sal. Então, ó, tudo que eu acabei de falar, não vou dar café, chocolate e bebida alcoólica, refrigerante, aí eu posso fazer uso do Nutren Sênior com iogurte. Não vai ser ele que vai me dar a tendência de formação de cálculo se o restante da minha alimentação tiver bacana. Por isso que quando eu faço um plano alimentar, eu faço dentro de um equilíbrio. Gente, tudo tem que ser personalizado, né? Lembrando que não é uma coisa única que vai ou melhorar vocês ou piorar vocês. E a água mineral pode causar pedra? Não, de jeito nenhum. Água, gente, é lógico que tem que ser de boa procedência, né? Por isso que a gente fala aquela questão da água alcalina, água pH acima de 7, água pH 10, né? Porque a gente sabe que junto com uma alimentação alcalina pode ajudar também a diminuir a acidose metabólica, a acidose urinária. Mas se você já consumiu uma água de boa fonte, uma água mineral, já tô dando graças a Deus, né? A gente começa a exigir muito, acaba não tendo nada. Doutora, por que quando tomo água com limão e café solta meu intestino? O café costuma fazer isso. Se você tomar só água com limão, beleza, experimenta tirar o café. O café, ele aumenta a sua adrenalina e pode aumentar o trânsito intestinal. Quais as consequências que ocasiona quando suplementa a vitamina D, Q10, B6, 12 por mais de 6 meses? Mari, tem que ver exames laboratoriais, tem que saber por que foi suplementado tudo isso. Então nem tudo deve ser feito suplementado pro resto da vida. Não tem nada que é pro resto da vida de suplemento. Calma, né? Então a gente tem que saber que as coisas tem que ser, a gente fazer uma alternância em tudo isso, né? Então isso é importante. Não posso nem te falar isso, Mari. Não nada é para sempre, tem que ser sempre reavaliado. Vaz Galvão, estou sempre aprendendo muito com suas valiosíssimas lives, sou sua fã. Obrigada, viu? Catarina, olha lá, filtro Aqualive realmente vale a pena? Sim, Catarina, eu tenho aqui o filtro Aqualive, é um sistema que você compra a vela e aí você põe a água da torneira, a água vai passar por essa vela e vai deixar a sua água mais alcalina. Eu gosto muito desse sistema. É um sistema que eu acho mais fácil do que ficar comprando água alcalina e até mais barato, porque eu só compro as velas cada 3 meses e é um sistema muito bom. Eu gosto muito, inclusive é o que eu tenho aqui na clínica, viu? Roseli Duré, é uma água mais leve, é uma água mais fácil da gente tomar também, né? Mas tem a Esferrier, tem a Ibirá, são águas muito boas, viu? Claro que não largo do seu pé jamais. Roseli, você é o máximo. Samara Grek, 157. Eu já tive muito cálculo renal, mas depois que entendi que não bebi água suficiente, nunca mais tive. Hoje bebo bastante. Então, assim como você, muitos e muitos pacientes meus que adquiriram esse hábito de beber água, reduzir sal, terminar com esses embutidos, alimentos industrializados, as tranqueiras, né, de muito excesso de estudo, de carne vermelha. Vocês sabem o que é a carne vermelha? Sabe qual a orientação hoje que a gente dá? Os estudos demonstram para não te dar problema para a saúde? É 500 gramas por semana. 500 gramas! Tem gente que come isso num churrasco facinho, num dia. Olha só, ainda com bebida alcoólica, excesso de sal. Aí é pra
sofrer de cálculo renal. Então você que gosta de churrasco e tem cálculo renal, já fica sabendo o porquê que você tem cálculo renal, né? Que come churrasco todo dia. Adoro muito suas dicas, obrigado, obrigada. Minha meta, Cíntia Nascimento, minha meta da vida é chegar aos 60 anos maravilhosa como você. Obrigada, Cíntia. Marisa, obrigado por tudo. Aqui, tararara, purificador de água, é bom, doutora? A água sempre, quanto mais melhor e de boa qualidade. Purificador tem vários, né? E de boa qualidade vai te ajudar mais, né? Água com gás, vale, não tem problema, ela só vai estender. Assim, não é pra trocar toda a água mineral por água com gás. Se você tomar de vez em quando, não vai dar problema. Ela vai distender, como eu tô falando pra você, né? Mas, do contrário, não tem problema não. Pode tomar de vez em quando. Gente, eu acho que é isso, né? Eu respondi a todos. Quem eu não respondi, pode me mandar as perguntas, que eu faço questão de respondê-las, né? Muito obrigado mais uma vez por essa hora, juntinho comigo. Espero ter ajudado vocês, ter compartilhado com essas informações. Como vocês viram, é muita gente que sofre de cálculo renal, mas ó, se vocês tiverem aqueles sintomas que eu falei, e vocês forem uma pessoa que já tem genética e faz essas coisas erradas que eu acabei de falar, fique esperto, hein? Então cuidado com o verão, cuidado com esses maus hábitos alimentares que foram adquiridos nessa pandemia, com um monte de alimento industrializado aí, junk food, né? Olha lá, de sanduíche, vai comer seu hambúrguer aí nesses fast food da vida, vai? Aí vocês vão ver o que é bom pra tosse aí com essa dor de cálculo renal. Ainda mais quem tem. O whey tem muito cálcio, o whey não tem cálcio, Arlene, falei pra você, tá? Bom, muito bem, gente, um beijo no coração de vocês. Vou prometer que essa live vai ficar gravada, né? E até a próxima, se Deus quiser, viu? Tchau, gente, boa noite, até. Beijo.